Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, são 11h30 desta segunda-feira, 19 de março, dia de São José, dia em que a gente aguarda a chuva no sertão. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Já estamos ao vivo aqui pela nossa rádio pública, pelas rádios universitárias AM e FM. Também já estamos ao vivo com transmissão aqui do estúdio em Santo Amaro, no Recife, pelo facebook.com/programa Fora da Curva. E a gente tem reprise logo mais às 9 da noite, para quem não conseguiu acompanhar por agora. Hoje a gente fala sobre um tema que a mídia corporativa costuma silenciar, costuma calar, ou, o que é pior, criminalizar: os povos e os movimentos em resistência. A gente pergunta por que lutamos. Por falar em luta, por falar em resistência, eu queria começar o programa me solidarizando fortemente com os colegas, com meus colegas jornalistas do Diário de Pernambuco, a direção do jornal que está há muito tempo, há vários meses, atrasando salário, mesmo pagando parcelado, olhem só, pagando parcelado o salário e atrasando ainda essas parcelas. A direção do jornal está obrigando os jornalistas a uma escolha de Sofia: ou aceitam a demissão de pelo menos 30 pessoas da redação, ou concordam com a redução de salários de todo mundo. E a última opção é o fechamento do mais antigo jornal em circulação na América Latina, o Diário de Pernambuco. O senhor Alexandre Randes, presidente do veículo, ainda chamou o Diário de Pernambuco, abre aspas, de porcaria, em audiência no Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Hoje, 19, segunda-feira, os gestores vão apresentar um plano de redução de salários ao Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Meus colegas jornalistas, estamos juntos. E segunda-feira que vem o programa vai falar sobre vocês e sobre a precarização da profissão. Mas vamos a uma boa notícia. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil a terminar o processo de demarcação do território tradicional do povo indígena Chucuru de Ororubá. É a primeira ação em que o país é condenado por violações aos direitos dos povos indígenas. O governo tem 18 meses, a partir de agora, para cumprir o que a Corte determinou. O território Chucuru é em Pesqueira, aqui em Pernambuco, e daqui a pouco a gente vai escutar a liderança Guilherme Chucuru sobre essa decisão. E agora eu quero cumprimentar e agradecer bastante pela presença das minhas convidadas de hoje. Muito bom dia, Bartira Ferraz Barbosa, que é professora de História da Universidade Federal de Pernambuco, autora, entre outros, do livro Paranambuco, Poder e Herança Indígena. Bom dia, Bartira. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia também a Débora Brito, que é jornalista da Marco Zero Conteúdo. E olha que orgulho, minha ex-aluna. Bom dia. Muito bom dia, Débora. Obrigada pela sua presença. Adriana. Débora acabou de chegar, literalmente, né? Acabou de chegar do aeroporto, veio do Fórum Social Mundial, onde você fez a cobertura, não é isso? Para Marco Zero. Exato. Vamos ter espaço para a gente falar sobre resistência. A gente também está esperando Carmen Pancararu, que é presidente do Sindicato Nacional dos Profissionais e Trabalhadores de Saúde Indígena. Ela deve estar presa no trânsito, mas em breve acredito que Carmen deve estar chegando. Eu queria começar perguntando a ti, Bartira, que estuda, que pesquisa há vários anos sobre a questão indígena no Brasil. Sei que não é uma questão fácil de ser respondida em tão pouco tempo, mas eu queria perguntar: as bandeiras de luta indígena continuam as mesmas de 500 anos atrás, de 300, 400 anos atrás? Se não continuam as mesmas, houve um fortalecimento do movimento, principalmente nos últimos tempos, em função do golpe, dos vários golpes que temos sofrido, né, do recrudescimento, do aumento do conservadorismo. Como é que está a situação da luta indígena aqui no Brasil, Bartira? É uma pergunta de 500 anos, né? Sim. Voltando no tempo, eu poderia dizer que nós tivemos 2 séculos, do século XVI e o século XVII, de uma luta sangrenta no campo. Entenda-se campo, o campo indígena, não é? E o campo colonial. Tanto indígenas livres como os indígenas que foram escravizados no século XVI e durante o século XVII lutaram contra o sistema, não é, instalado aqui, o sistema colonial. Essa luta foi sangrenta, muito sangrenta. Morreram muitos indígenas,
pelo contato com as doenças, contato com a tecnologia nova, dos armamentos dos brancos que tecnologicamente venciam com seus canhões, né, nos campos de batalha. Essa batalha foi apagada durante séculos. A história foi apagada e os índios foram silenciados. Foi decretado já no Império, no século XIX, que o Brasil não tinha nenhuma população indígena por Dom Pedro II. Os completo apagamento, apagamento completo, aí oficialmente decretado. Então nós vamos construir uma sociedade de mentiras, uma sociedade do crime, uma sociedade da violência. A partir dessa base, não é? De uma identidade forçada, forjada, né? Onde você tem mulheres indígenas sendo a base da reprodução dessa sociedade, eu estou falando geneticamente, e da mão de obra escravizada, elas também estavam no campo, porque elas já eram responsáveis pela agricultura em suas aldeias. E elas passam a ser os braços dos senhores latifundiários. Os homens índios vão trabalhar nas guerras. Então, os aliados vão lutar contra os revoltosos. Então, nós vamos ter uma sociedade movida à violência e desigualdade terrível. Não sei se responderia agora na sua segunda parte da pergunta. E hoje, quem somos? Que identidade indígena temos? Que país temos hoje? Um país que os governantes não respeitam as terras indígenas é a primeira questão. E nenhum deles, né? Nenhum deles. Nenhum governo, e nenhum governo e nenhum deles. Eu lembro muito bem que durante o governo do PT, governo de Lula e Dilma, os índios ficaram semanas acampados sem serem ouvidos nem sequer recebidos. E eu não sou contra governo A, governo... Eu sou a favor das questões indígenas. Então, o desrespeito começa a partir desses governos. O que que acontece com essas populações hoje? São mais de 200 línguas hoje no Brasil. Elas resistiram, elas existem. Mais de 300 etnias também. Mais de 300 etnias. E nós temos um país que realmente é plural. Etnicamente, somos um país plural. Temos que reconhecer isso. A identidade, institucionalizar isso, né, Bartira? Tornar política, né? A identidade, nós vivemos uma crise da identidade. E esses movimentos são muito importantes hoje. Eles para afirmar essas identidades e acreditar em um futuro melhor para seus filhos. E continuar batalhando, né? Nas bandeiras, infelizmente, históricas ainda, né? São bandeiras da identidade. Exatamente. Débora, a gente falava há pouco, você acabou de voltar, né? Do Fórum Social Mundial, que aconteceu em Salvador. Foi uma semana, uma semana de discussões. De terça-feira a sábado, estávamos lá. Eu sei também, assim como eu falei com Bartira, que é difícil a gente resumir um evento gigantesco desse, com mais de 100 países participando, delegações de 100 países. Mas você poderia trazer para a gente qual foi o mote, qual foi o recado desse evento, dos movimentos principalmente? Bom, assim, o Fórum Social Mundial, como uma organização múltipla de diversos países, ele promove tanto a organização de diversas lutas e a identificação, né, de diversos países e povos, comunidades tradicionais que se encontram em diferentes contextos, mas que estão enfrentando diversas adversidades. Infelizmente, o que sobressaltou no fórum, que reflete uma realidade que é muito nossa, brasileira também, foi o assassinato da vereadora Marielle Franco. Mas o momento da Assembleia das Mulheres, a Assembleia Mundial das Mulheres, também foi bem importante. A Sônia Guajajara, né, que está pré-candidata pelo PSOL à presidência da República, ela esteve presente e foi muito marcante a posição dos povos indígenas que estavam lá, das mulheres indígenas, reivindicando um momento agora, e ela falou isso de não dá para andar mais para trás, de ocupar, né, uma candidatura realmente para vencer. Eu acho que dialoga um pouco com isso. E uma posição muito firme das mulheres de enfrentar realmente o que elas chamaram das violências provocadas pelo neoliberalismo, seja aqui no Brasil, seja na América Latina, também em África e em outros países. E as mulheres como sendo as principais vítimas desse avanço? De um avanço neoliberal que restringe direitos, que são o corpo das mulheres, a primeira queda, né? A primeira fronte de batalha, né? Exatamente. Em defesa do próprio corpo. E essa convergência mesmo para barrar um avanço neoliberal, um avanço do conservadorismo,
no mundo. Isso ficou bastante claro. E entre diversos temas que foram colocados também, teve a Assembleia Mundial dos Povos e Comunidades Tradicionais. Muitos temas, realmente, que ajudam a dar uma ideia da diversidade e a complexidade das lutas que são travadas. Mas um sentimento que fica do fórum é muito de uma conexão, de como é que se enxerga e quais são as estratégias que estão tendo sucesso de resistência, de fortalecimento da luta. Sônia fez uma fala muito forte lá, né? E convergência de forças, Débora? De convergência de forças. E o fórum aconteceu na Bahia, em Salvador, né? Que é um reduto de resistência, um movimento muito forte de mulheres negras. Que tiveram falas e uma aproximação muito importante. As mulheres negras que participaram da construção do fórum em Salvador tiveram um diálogo muito próximo com as mulheres indígenas, com os povos indígenas, que também foram, né? E são constantemente vítimas de um silenciamento, de um apagamento, de um esquecimento das políticas públicas. São lutas diversas, mas muito próximas. Exatamente. Nesse sentido, né? E no campo dos direitos das mulheres, essa aproximação das mulheres negras com as mulheres indígenas parece ser algo que pode vir de um fortalecimento, de uma resistência compartilhada e trocando coisas muito interessantes. Maravilha. Bartira, recentemente eu estava lendo que a ONU enviou ao Brasil mais de 250 recomendações, especialmente em relação aos direitos dos povos indígenas, né? Uma das principais recomendações da ONU era em relação às violações aos direitos, né? A gente pode falar que a posse da terra continua sendo um dos grandes embates ainda. É um embate histórico que continua ainda recrudescendo até hoje. Sim, eu acredito que a questão dos direitos humanos é uma questão que teve um momento mais importante já na agenda né, internacional. Hoje em dia a questão dos direitos humanos perdeu lugar para questões mais ligadas à tecnologia, mais ligadas à economia, aos desafios, não é, do sistema capitalista, etc. Mas a questão dos direitos humanos, voltando para a sua pergunta, ela é fundamental quando a gente vê esse homem ligado à terra. Porque se a gente derruba uma árvore na Amazônia, a gente está derrubando 1000 litros que vão para a atmosfera por dia de água. E a gente está secando os rios com isso, secando o planeta, tornando inviável a sobrevivência nesse planeta. Não adianta ter outro planeta X, Y, noutra galáxia, que vai salvar 10 pessoas ricas da Terra. Não adianta. A gente tem que pensar os problemas aqui e agora. Se eu derrubo uma árvore, se eu mato Marielle, se eu não consigo dar conta da merenda escolar de todas as crianças desse país, se eu não consigo dar conta de uma saúde para as pessoas desse país. Eu estou falando das pessoas como um todo, em seus distintos modos viventes de vida. Eu estou falando das pessoas enquanto pessoas. São os direitos humanos. Eu não estou falando do futuro. Eu não estou querendo que esse futuro se acabe das viagens espaciais. Não estou falando da ciência, que tem que morrer a ciência. Eu estou falando que só vai existir ciência se houver direitos humanos em primeiro lugar. Então, eu vejo na sua pergunta uma pergunta filosófica. Em que acreditamos? Numa igreja que vai levar a gente ao paraíso e ao inferno? Ou eu acredito num presente com realmente dados do passado, pensando em melhorar o futuro das pessoas através da cidadania, dos direitos humanos. E a gente está falando de direitos básicos, né, gente? A gente nem está evoluindo na discussão mesmo, né? A gente está falando de direitos básicos ainda, né? A gente não pode evoluir ainda se a gente não tem o que comer, se a gente não tem como se tratar. O ser humano não conseguir. A vida. É uma vergonha o ser humano, a espécie humana, não conseguir isso depois de explorar todas as espécies da Terra, praticamente. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades, não é? E conseguir montar um sistema de riqueza absurda, estúpida, não é? Que mata uma voz como a de Marielle, que só pensava em direitos humanos. Só pensava nisso, no respeito às pessoas. E esse sistema excludente de que você fala, né, e que nos mata, né, o que nos silencia, há um movimento, sempre houve, obviamente, um movimento muito grande de resistência, que a gente tem observado que está aumentando, obviamente, né, quando
quando se diminui as possibilidades de luta, se aumentam as possibilidades de resistência. A gente falou no começo do programa sobre a luta já de vários anos e várias décadas do povo chucuru, e a gente teve essa excelente notícia, né, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil a finalmente terminar o processo de demarcação de terra. A gente está falando de simplesmente demarcação de terra, que em teoria seria algo simples, em teoria, né? Entrega a terra a quem realmente tem o direito pela terra, mas muita luta foi necessária, inclusive com muitas mortes, e a gente foi escutar Guilherme Chucuru sobre essa decisão e os passos futuros que o povo da nação Chucuru tem à frente. Por favor, gente, vamos escutar. Do povo chucuru contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos discutia a razoabilidade do processo de demarcação do território indígena chucuru, né? Era exatamente para questionar tempo na demora dessa demarcação, e que ainda hoje existem processos que ainda não foram resolvidos, a demarcação, alguma reintegração de posse que foram entradas na época, né? Então esse processo estava alegando, mostrando que essa demora no processo de demarcação interferiu diretamente nas ameaças para a liderança, nos assassinatos, em toda a perseguição que a gente sofreu durante todos esses anos, né? Dessa luta pela demarcação do nosso território. Então o processo se dedicava a discutir isso, né? A demora, né, da demarcação, e o que isso acarretou ao povo chucuru, né? Inclusive no dia 15 do mês que vem nós vamos a uma audiência, né, para discutir uma reintegração de posse de uma das aldeias do território chucuru, né? E esse é o resultado da corte, vem então num momento muito propício, né, onde vai contribuir para a nossa resistência, para a continuidade da nossa luta, né? Como diria Zênio do Chucuru, a nossa luta não para. Então, a gente considera essa uma vitória importantíssima, certo? Tendo em vista que a gente atravessa um período de instabilidade política no país, né, que além do golpe, a gente tem frequentemente, né, a bancada ruralista tentando suprimir os direitos indígenas da Constituição para atender aos seus interesses econômicos, né? Então a gente acha que isso é importantíssimo para fazer com que a gente tenha novos subsídios para discutir a legislação indígena a nível nacional, e que essa decisão sirva também para os outros povos indígenas do país terem o acesso ao seu território ancestral, e faça com que o Estado reconheça, né, o seu modo de vida, a sua ancestralidade e os direitos que a gente já conquistou lá em 88. A gente ouviu agora Guilherme Chucuru a respeito dessa decisão, né, que condena o Brasil a finalmente terminar o processo de demarcação das terras. Bartira, eu queria que tu contextualizasse para os nossos ouvintes, brevemente, se possível, como se deu essa luta Chucuru até chegar a essa decisão. Foi uma luta bastante sangrenta, né, com várias mortes. Eu queria que tu contextualizasse para os nossos ouvintes. A luta dos povos indígenas aqui em Pernambuco tem, com o povo Chucuru, uma bandeira bastante forte. Uhum. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, essa luta vem desde o século XIX, quando as terras do povo Chucuru, em grande parte, foram tomadas, e grandes plantadores de tomate, de fruta e tal, se instalaram nessas terras, inclusive utilizando a mão de obra dos povos, do povo Chucuru, para produção de doce, de extrato de tomate, o que desse. Esse povo vivia, portanto, da agricultura milenarmente, e tinha o conhecimento, não é, de lidar com aquelas terras ali bastante forte. Então, a sobrevivência de um povo está no trabalho, na sua garantia de alimento e de moradia. No momento em que o povo Chucuru começa a sentir que suas terras vão ficando cada vez menores, ele começa a se colocar. Então, agora, esse ano, já são 20 anos da morte, não é, do cacique Chicão, não é? Do cacique Chicão. 20 de maio, é isso? Vai ser 20 de maio, vai ter uma caminhada, né, a descida do povo Chucuru de Ororubá, uma caminhada para mostrar que a luta não parou com a morte de Chicão. O cacique Marcos, filho de Chicão, não é, assume o cacicado com apenas 21 anos, não é, foi ameaçado de morte durante vários momentos. Pessoas foram assassinadas ao lado dele, não é, que estava também direcionado para ele, né? Isso é história recente, isso viu, é gente? História agora, isso é 2006, 2003, né? São atentados, e esse povo vem resistindo. Então é um exemplo de garra
que esse povo nos dá e de, assim, sobrevivência. Primeiro, eu quero dizer que uma língua, para ela ser mantida, e o povo chucuru foi o único povo em Pernambuco que manteve sua língua, que é muito importante isso, não é? Como identidade. Característica de identidade. Mas eu quero dizer que os outros povos também lutaram como puderam, não é? Mesmo perdendo a sua língua, lutaram como puderam, mas tem nesse povo chucuru um grande exemplo. Eu acredito que eu já tive vários alunos do povo chucuru no curso no Departamento de História que passaram por lá. Eu acredito que esse povo é um povo que tem formado pessoas, inclusive a partir da aldeia, muito bem, porque eles nos entregam na sociedade pessoas muito capazes de fazer análise crítica dessa sociedade. E isso é muito importante. Por quê? Porque se você tem uma criança até os 10 anos que vem ao mundo pensando que é um passeio, quando nasce chucuru, já sabe que não é. É luta, né? Já sabe que é luta antes dos 10 anos. Enquanto a gente está aqui, em Recife, vendo os filhos dessa sociedade que está aqui, mandando os filhos passear na Disneylândia, volta tudo para cá com aquela ideia de Mickey Mouse na cabeça, o chucuru não. Ideia de meritocracia, né? Chucuru está lutando pela sobrevivência. Ele está vendo seu pai, seu avô sendo assassinado. Então, não é um passeio a vida deles. Sem dúvida. Eles sabem para que eles estão aqui. E com o Estado, né, Bartira? Ou sendo omisso ou sendo culpado. Não, eles têm que lutar para sobreviver. Então, assim, eu acredito que tem um preço estar nesse mundo, né? Pela ingenuidade ou pela cegueira, você vai pagar um preço do mesmo jeito, né? Ou pela luta que você vai encarar. Vai travar. Você ou é massa de manobra, ou você vai lutar pelos seus direitos. E é isso que os movimentos têm feito, né? Então, recrudesce, né, o conservadorismo, aumenta a força dos movimentos, mas por outro lado também os contra-movimentos acontecem, né? Os movimentos de apagamento, né, de violência contra quem lidera. A gente falou de Marielle aqui, tanto de Chicão e tantos outros exemplos. Débora veio agora de Salvador, do Fórum Social Mundial, que trouxe pautas importantíssimas, né, para setores diversos da sociedade, para todo mundo, na verdade, né, para todo mundo que se mobiliza. E a gente viu, e eu queria que você confirmasse ou não essa minha impressão, Débora, a gente viu pouca cobertura do Fórum. Do Fórum Mundial eu vi todo dia, bastante cobertura, né? Agora, do Fórum Social Mundial, que é a contraparte do Fórum Mundial, a contraparte de luta, digamos assim, a gente viu muito pouca cobertura. Aqui em Pernambuco eu li bastante vocês, no Marco Zero, mas eu queria que você fizesse um apanhado, você como jornalista. Acho que quando você fala também, né, da preservação do conhecimento e da informação de como isso chega, eu tive uma experiência de conviver por algum tempo, e eu lembro muito da experiência de resgate da agricultura tradicional chucuru, que os chucurus desenvolvem, que eu achei fantástico. E é muito isso, de como se informar e como preservar o conhecimento, né? Por exemplo, da cobertura do Fórum Social Mundial, tinha muita mídia alternativa, né? Mundial e das redes de resistência, de comunicação alternativa, independente. Muita gente da América Latina que tem um sistema, tem uma articulação público, né? de comunicação e de mídia independente também nos países de língua espanhola muito forte. Então, tinham muitos jornalistas, comunicadores da América Latina e muita imprensa alternativa, do que se diz alternativa, independente aqui do Brasil. Não corporativa. E aqui, nossa, não corporativa. Brasileira? A corporativa foi? Cobriu? Não foi. Teve até um problema sério com o Correio da Bahia, lá em Salvador, que soltou uma matéria há dias anteriores de começar o fórum, distorcendo absolutamente o que aconteceu. Então, houve um posicionamento muito firme do fórum, prévio a começar. Criminalizando o fórum? Criminalizando, distorcendo os propósitos. E foi uma coisa muito dura, e o Correio se retratou. Inclusive, estava lá cobrindo a marcha que aconteceu no dia 15. O fórum saiu em marcha, paralisou as atividades durante o dia 15, que foi pós o assassinato da Marielle Franco. E estava lá o Correio da Bahia também. Mas é muito curioso perceber, nesse movimento de golpe também, do contexto que a gente vive, que a Agência Brasil, que é a agência da Empresa Brasil de Comunicação, a agência de notícias pública, ela não cobriu o Fórum Social Mundial. Pela primeira vez. Pela primeira vez. As notícias que você pode colocar no Google são de 2016, do fórum que aconteceu, as últimas. E algumas notinhas de um programete de rádio
que é da rádio agência da EBC, que publicou. Então a gente já sabe que um dos primeiros movimentos do golpe foi também silenciar e censurar realmente a EBC, e há um agravamento disso, né? Colegas que são da Agência Brasil relataram que só piora o clima. E aí você vê que também a mídia comercial se tratou muito superficialmente. Então, os temas mundiais que convergem de luta, de resistência, de denúncia do golpe, de denúncia de uma morte sistemática articulada de mulheres pelo mundo todo, isso não aparece, isso não chega para a sociedade. Mais uma das tantas faces, né, negativas desses golpes que a gente vem sofrendo, né? Somente em relação à censura nos veículos, infelizmente, que deveriam mais bem informar, que são os veículos públicos. A gente está vendo essa diminuição, né, da informação, que é uma grande pena. Bartira, o Estado brasileiro, né, o governo brasileiro que nos representa, continua omisso em relação aos povos indígenas? Como é que anda essa relação? Eu diria que a liderança indígena hoje no país vem tentando ter acesso aos governantes, aos políticos desse país, e nessa luta eles encontram as portas fechadas. Infelizmente, toda a legislação, ela não é, na nossa Constituição, respeitada, primeiro, não é respeitada. Em 88 foi a grande Constituição para todos nós, especialmente os povos indígenas, não é? Uma grande tornou os cidadãos, né, uma autônomos. Grande conquista para as populações indígenas. Mas o que é que acontece? Não é respeitado. Nós não temos um país que respeite as leis, e os governos não conseguem impor o respeito. Porque se um latifundiário, se um grande agropecuarista, não é, faz o que faz, né, hoje, não é à noite, eles matam os índios à luz do dia, perseguem, não é, grupos de agricultores, às vezes mestiços, né, de negros e indígenas, afro-indígenas, afro-brasileiros, que estão no campo. Isso eu assisti agora, eu sofri na pele isso em Alagoas. Né? E a gente está falando de hoje, né, Bartira? Eu estou falando hoje, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o assentamento em torno, as populações em torno da área do quilômetro de Palmares, e eu fui perseguida por capangas de fazendeiros, de grandes proprietários que arrendam as terras da União. Terras nossas, federais da União, arrendadas por fazendeiros políticos em Alagoas. E a justiça não pode agir, porque a justiça é ameaçada. Sim. Então, quem manda nesse país? Quem manda nesse país? Então, no momento que Marielle é assassinada a voz desses direitos humanos, pelos direitos humanos. É nesse momento que eu vejo também que nós temos um papel, enquanto professores, educadores, muito forte. Porque a saúde desse país, eu digo a saúde mental, eu não estou falando da saúde física, eu estou falando também da saúde mental desse país, ela passa pela educação. Se nós não cuidarmos da educação, não vamos ter saúde mental. Porque nós estamos vivendo um país de extrema violência e as pessoas estão amedrontadas, acuadas, sem saber para onde vamos. E as grandes lideranças sendo assassinadas. Exatamente. Foi bom você lembrar disso, Bartira, desse nosso papel e de como a gente vem sendo silenciado, calado, violentado. Esta semana agora, enquanto várias mulheres aqui de Pernambuco saíram às ruas, principalmente aqui no Recife, a resposta governamental veio através de mais violência, spray de pimenta e gás lacrimogêneo em mulheres que lutavam pelo direito de lutar. Lutavam por todas nós, por liberdade, e se manifestavam pedindo justiça de Marielle. Essas mulheres são recebidas com spray de pimenta, né? Se isso não é censura, se isso não é ditadura, eu não sei mais o que dizer, né? E os movimentos estão à frente, continuam, né? Não diminuem por conta dessa face, dessa mão pesada do Estado, né, Débora? Você sentiu isso no fórum? Os movimentos estão acuados ou estão fogo nos olhos, digamos assim, né, para lutar? Eu acho que, assim, foi um momento muito duro estar no fórum e receber essa notícia, acho que como um símbolo, né, quando você fala que é uma agressão direta aos direitos humanos. A morte de Marielle também tem outras complexidades, né? Não à toa, ela era uma mulher negra, de favela, lésbica, uma mulher que saiu de toda um roteiro, de uma estatística que se repete, de um genocídio que acontece
diariamente, que não se fala, que a mídia não fala, que a sociedade não se interessa muito. Que é histórico também. Que é histórico, assim como dos povos indígenas, que estão morrendo todos os dias e não se fala, não se sabe. Que pouco interessa, em geral, os povos indígenas e os camponeses desse país. Se assassinam estes barbaramente. Os povos invisibilizados, que são muitos, né? E que não têm o acesso à educação, o acesso a esses poderes, justamente. E estar no fórum, a passeata foi muito forte, né? Lembrar que eu estava na Bahia, então o movimento negro reagiu de uma maneira muito urgente. E a gente estava acompanhando aqui também. Recife também teve um grande ato com bastante gente. E eu acho que, na verdade, fortaleceu muito. Os discursos da Assembleia Mundial das Mulheres e do fechamento dos momentos. Depois do dia 14, você estava no restaurante almoçando, você estava passando pela praça, que tinham atividades culturais, e sempre tinha alguém lembrando, recitando a poesia, puxando um coro, em lembrança de Marielle. Eu acho que ela vira um símbolo. E acho que é importante a gente falar também do detalhamento do que do porquê ela foi essa vítima, né? E desse agravamento, desse conservadorismo, dessa autorização para agravar realmente as investidas contra as populações que estão mais vulnerabilizadas por todo esse contexto que já acontecia e que agora tende a piorar. Eu acho que o que fica, e um sentimento que ficou, não foi um de derrotismo. Na verdade, ficou um sentimento de esperança e de necessidade de uma construção coletiva, de maiores trocas entre as mulheres, entre os movimentos, intermovimentos, né? Por muito tempo, a gente teve uma construção muito positiva do movimento negro, movimento camponês, que é muito forte, com trocas, sim, mas ainda isolados. Mas ainda isolados. Eu acho que esse fórum também teve esse resultado de entender que a gente precisa fortalecer ainda mais e ter essas trocas também entre os movimentos. Que nos fortalecem, né? Ainda mais e nos fazem seguir a luta. Bartira, você falava há pouco do papel da educação, né? Nessa tentativa de sanear, nem que seja um pouco, né, a sociedade brasileira, sanear nossa mente, sanear nossas possibilidades de vida. E você lembrava também há pouco que a gente é devedor, em muitas instâncias, né, aos povos tradicionais, aos povos indígenas especialmente. Você também me falava sobre você e alguns poucos pesquisadores serem vozes quase sozinhas nessa pesquisa, nessa batalha pela conscientização das pessoas através da educação, né, da história de luta dos povos indígenas, né? A gente fala pouco nas universidades, a gente fala pouco nas escolas. Como é que está isso? O que é que a gente fala sobre populações indígenas institucionalmente? Olha, para você ter uma ideia, Adriana e Débora, vocês terem uma ideia, nós não temos na grade curricular das universidades brasileiras uma disciplina que se chama História dos Povos Indígenas do Brasil. Eu sou professora de uma disciplina dos povos indígenas do Brasil, uma eletiva que não é uma obrigatória. Então, a história é contada a partir da Europa. Nós estamos e somos colonizados até hoje. Nós não falamos. Agora temos uma história da África na grade curricular, mas a história indígena, os meus colegas dizem, espera, ainda não é tempo, porque ainda não saiu a lei, porque isso, porque aquilo. Não é a lei. Somos nós, né? Somos nós que temos que tomar uma decisão de saber da história. Então, eu tenho 2 grandes projetos que eu acho que são importantes, que eu gostaria de colocar em pauta nesse país. Um, por que a gente silencia os indígenas, né? Quer dizer, uma questão importante, e a outro, como a resistência indígena e dos povos, os movimentos, né, afros, os movimentos das minorias, que não deveriam ser isolados, como disse Débora, a gente devia unir tudo isso para ter um espaço para esses movimentos, não isolados. Eu acho que a gente tem que tratar dos direitos humanos e a educação voltada para isso. Enquanto a gente tiver uma educação que passe só a imagem do poder instituído, a gente não vai sair disso. Sem dúvida. Então, por exemplo, cada vez mais, o livro, cada vez mais eu sinto que alunos se interessam porque existe essa disciplina eletiva. Só ela? Só ela. Então, eu tenho alunos da medicina, da psicologia, da geografia, da antropologia, que vêm fazer. Por quê? Porque a medicina indígena é importante,
porque tratar sobre saúde é importante, porque a gente vem numa luta aqui em Pernambuco para formar escolas indígenas. Nós conseguimos 157 escolas indígenas hoje funcionando nesse estado, graças a um governador que disse: vamos regulamentar essas escolas que antes eram alimentadas pelos municípios, mas eram os próprios indígenas que montavam essas escolas. Então, assim, eu acredito que o movimento indígena, ele tem avançado, né? Nós estamos agora com escolas indígenas, com cursos universitários para indígenas em Caruaru, só para professores das escolas indígenas, não é? Tem também outras universidades pelo país se organizando, já em formação, já formadas e tudo. E eu acredito que a educação é um poder importante, é uma ferramenta importante para a gente conhecer esse país, conhecer. Então, eu imploro até para os educadores que tenham vontade, que venham, não é, a montar suas disciplinas, porque a gente tem que romper com essa grade, não é, engessada que a gente vive nela. Imposta, né? Por exemplo, a educação nesse país acha que é importante a gente só saber, não é, das matérias, educação hoje, Ministério da Educação, eu escutei o ministro falando no Roda Viva que é importante matemática e português. As demais disciplinas são penduricalhos. São assim, apêndice, pode, ou se quiserem as escolas ou não. Então eu pergunto, será que direitos humanos não deveria ser a matéria obrigatória em todas as escolas, primeiramente? Porque no nosso plano pedagógico das escolas indígenas de Pernambuco, todos os grupos indígenas disseram que a gente tinha que trabalhar a questão da sobrevivência do homem na terra como eixo principal. E a partir daí, a sobrevivência, o direito à sobrevivência, a partir daí, matemática, português, história, o que fosse. Sem biologia, dúvida. Sem dúvida. E todas as demais conhecimentos. A gente está quase acabando, mas eu ainda acho importante essa última colocação, gente, que eu queria ouvir de vocês, Débora, Bartira, ainda no tema educação, e que é a nossa base, eu acho que é a nossa tábua de salvação, né? A gente tem que se segurar nela, né? Para não afogar. Talvez, me corrija se eu estiver errada, me corrijam, os povos indígenas sejam uma das maiores vítimas aqui no Brasil da ignorância, da falta de conhecimento em relação a eles, né? E dos estereótipos. O mesmo estereótipo que os movimentos de luta têm, né? Essa criminalização dos movimentos, eu acho que os indígenas são grandes vítimas dessa ignorância, né? Por desconhecimento da história, não é isso? Por desconhecimento do que aconteceu com os índios, de como eles foram vilipendiados, de como perderam seus direitos, né? Então os índios, por favor, me corrija, Bartira, e se junte a esse coro. Não foram preguiçosos, não foram lenientes, não foram bons selvagens, foram pessoas que foram retiradas, todos os seus direitos foram retirados. A contribuição indígena para esse país e para a Europa é impressionante. Quando o Piso teve aqui no século XVII, que era um médico que veio com o Nassau, ele recolheu mais de 1000 plantas utilizadas na medicina indígena aqui em Pernambuco, e essa medicina revolucionou a medicina europeia. A medicina indígena do século XVII revoluciona a medicina europeia, que baseada apenas em 100 substâncias. E nosso conhecimento indígena fez a revolução do mundo moderno, eu digo da química moderna, que é o que fez com que a Europa, não foi o ouro só da América que eles levaram, eles levaram conhecimento. E esse conhecimento é que fez deles grandes potências da farmácia hoje. Dos medicamentos, que é outro lobby, que é outra loucura. Verdade. Porque nós temos um conhecimento aqui, e eu digo isso por experiência própria, por ter passado pela Amazônia, nós temos um conhecimento impressionante ainda. Valor incalculável. Né? Antes que a gente perca, né? Pois é, gente, informação para combater esse tipo de estereótipo, que até hoje a gente escuta, né? Débora, palavrinhas finais, por favor. Não, eu queria concordar e eu acho que faz parte de um movimento, de um processo, né? Por muito tempo a gente teve uma invisibilização e eu acho que agora, eu pelo menos vejo de uma maneira muito positiva, os povos indígenas, eu acho que é simbólico, é muito importante que a gente tenha uma candidata, né? Uma pré-candidata à presidência. E isso é um movimento que eu acho que não tem volta. Eu acho que é um símbolo importante de falar também eles por si próprios, eles e elas, povos indígenas por si próprios, e construir esse conhecimento. E também questionar a visão que se tem sobre eles, que se propaga sobre eles, e que a gente vai avançar.
Vamos embora. A gente conversaria a tarde inteira, mas infelizmente o programa Fora da Curva vai terminando por aqui. Fora da Curva desta segunda-feira, que teve produção de Ed Rodrigues, com apresentação e roteiro meus. Na técnica contamos com o Marco da Lata, muito obrigada. Nas redes sociais, Vitor Aguiar e Nath Sonati. Agradeço muitíssimo, Débora, muitíssima, Bartira, pela presença de vocês. A gente ainda segura vocês mais um pouquinho para gravar vídeos e responder as questões que a gente não pôde responder dos nossos ouvintes. Amanhã, Fora da Curva continua firme e forte. Você fica com a apresentação de Manina Guiar, produção da professora Ana Veloso, com o tema Como Enfrentar o Racismo. Boa tarde, boa semana e compartilhe nosso conteúdo. Esse conteúdo vocês podem compartilhar sempre nos grupos de WhatsApp. Obrigada. Obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.